meus irmãos em Cristo, graça e paz, bem-vindo ao canal Colégio do Discípulo. Para você que está sempre aí com a gente, muito obrigado, tá? Nós estamos chegando hoje numa data muito especial, tá bom? Hoje é o dia da nossa última lição da Escola Bíblica Dominical desse trimestre, tá? Do quarto trimestre de 2023, tá bom? Da revista da CPAD dos adultos, comentada pelo pastor Wagner Gabi, que tem como título Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo, tá? Nós chegamos hoje na lição de número 14, tá? É a última lição do trimestre, a última lição do ano de 2023. Eu quero agradecer muito a Deus e também agradecer muito a você que está sempre apoiando o nosso canal. Muito obrigado para você que esteve até essa lição com a gente, que você esteja também nas demais lições, tá bom? Essa lição de número 14 é a lição que nós vamos ter presencialmente no dia 30 de dezembro de 2023. Claro, cada igreja com o seu respectivo calendário, né? Devido ao fim de ano, algumas coisas mudam, né? Mas essa lição é do dia 30 de dezembro de 2023, tá bom? E nós iremos adentrar em um novo ano e em um novo trimestre, em uma nova revista, tá bom? A revista O Corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo, comentada pelo pastor José Gonçalves. E você já pode ter acesso a essa revista em PDF, a gente está colocando aqui já há muito tempo. O link na descrição, aonde você consegue baixar essa revista em PDF, tá bom? Essa nova revista ela é dividida em 13 lições. Ela vai do dia 7 de janeiro até o dia 31 de março, tá bom? A primeira lição fala da origem da igreja. A segunda lição fala das imagens bíblicas da igreja. A terceira lição fala da natureza da igreja. A quarta lição fala da igreja e o reino de Deus. A quinta lição fala da missão da igreja de Cristo. A sexta lição fala da igreja como organismo e organização. A sétima lição fala do ministério da igreja. A oitava lição fala da disciplina da igreja. A nona fala do batismo, a primeira ordenança da igreja. A décima, a ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja. A 11ª fala do culto da igreja cristã. A 12ª lição vai tratar sobre o papel da pregação no culto. E a 13ª e última lição fala sobre o poder de Deus na missão da igreja. Então essa será a nova revista do primeiro trimestre de 2024. Esses serão os assuntos. Querendo Deus, se Jesus não voltar, estaremos aqui com você em cada lição para tratarmos desse assunto, tá bom? E juntos vamos sendo sempre edificados pela palavra de Deus. Chegamos então à 14ª lição, que tem como tema missões e a volta do Senhor Jesus. Recapitulando, durante todo esse quarto trimestre, nós falamos sobre a grande comissão, tá? E como a grande comissão tem o foco de ultrapassar as etnias. Na segunda lição nós falamos sobre missões como nasce no coração de Deus. Terceira lição nós mostramos como missões transculturais é vista no Antigo Testamento. E na quarta lição nós vimos missões transculturais no Novo Testamento. A quinta lição nós mostramos como o pentecostalismo contribuiu e tem contribuído com as missões no decorrer da história. A sexta lição nos mostrou como nós podemos fazer missões sem necessariamente ir, mas também orando e contribuindo. A sétima lição mostrou a responsabilidade da igreja com os missionários enviados. A oitava lição, que foi missionários fazedores de tenda, mostrou como podemos fazer missões através da nossa profissão. Na nona lição, nós vimos a igreja e o sustento missionário. Na 10ª lição, nós saímos um pouco da teoria, fomos para a prática e vimos a realidade do mundo através da janela 1040. Olhamos pela janela
e vimos a situação dos povos não alcançados. A 11ª falou como funciona a obra missionária, onde a perseguição é extrema. A 12ª mostrou o modelo missionário da igreja de Antioquia, tá? A primeira igreja formada por gentios e a igreja que se tornou uma grande base missionária. Tá? A 13ª lição, que foi a última que nós passamos, vimos o propósito de missões. Como pregar o evangelho é uma responsabilidade, é uma obrigação imposta a todo cristão e não uma opção. E hoje nós vamos falar sobre missões e a volta do Senhor Jesus. Essa lição tem por objetivo explicar a dimensão da tarefa missionária até que Cristo volte e relacionar a volta de Jesus com a obra missionária. O texto áureo está em Mateus capítulo 24, versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Mateus 24, versículo 14. Tá bom? A verdade prática diz que a grande comissão deve ser cumprida antes do arrebatamento da igreja, tá? Você sabe que na descrição tem um link para você ter acesso às redes sociais do nosso canal e também ao grupo no WhatsApp, onde você vai ter todo o trabalho voltado para a escola bíblica dominical, inclusive a leitura diária que você pode usar na sua lição, tá bom? Leituras diárias são pérolas para enriquecer sua lição e também é uma ótima estratégia para você incentivar os seus alunos a estudar a lição da semana. Então vai lá para você ter acesso à leitura diária que nós fazemos com uma arte muito bacana para os seus alunos se interessarem. A leitura bíblica em classe também está em Mateus capítulo 24, a partir do versículo 3 até o versículo 14. É o sermão profético de Jesus. É um texto de muito difícil interpretação, escatológico, por isso divide muitas interpretações. E essa lição de hoje aqui, eu vou falar com vocês aquilo como eu entendo, como eu interpreto, tá bom? E vocês podem ter uma ideia diferente, inclusive, deixe a sua interpretação nos comentários, tá? Se a sua interpretação for diferente da nossa aqui do canal, deixe nos comentários, tá bom? Tudo com muita harmonia, nada para querer desfazer da interpretação da outra pessoa. Toda interpretação bíblica é uma boa interpretação. A gente precisa saber respeitar as interpretações, tá bom? Como eu disse, é um texto escatológico, é um tema escatológico que liga a volta de Jesus com o trabalho missionário da igreja, tá? Porém, nós temos que analisar e ter cuidado para fazer uma boa hermenêutica do texto, tá? O texto de Mateus 24:14, ele faz parte de uma sequência de relatos de Jesus, tá? É o famoso sermão profético de Jesus, onde ele responde algumas perguntas dos discípulos. E ele fala sobre o princípio das dores, da grande tribulação, ele fala sobre acontecimentos que envolvem o seu retorno e etc. O que nós temos que entender é, analisando texto e contexto, fazer uma boa exegese do texto, entender do que Jesus está falando, tá bom? Ele voltará somente depois que todo mundo for evangelizado? O retorno de Cristo para buscar sua igreja depende da evangelização mundial? O fim descrito no texto se refere ao arrebatamento? Vamos analisar então juntos e ver qual conclusão bíblica nós podemos chegar, e eu espero aprender com você também. A nossa introdução fala que nesta oportunidade encerraremos esse trimestre relacionando o trabalho missionário com a bendita esperança da igreja, a volta de Jesus. Esta bendita esperança é o motor espiritual que motiva e anima toda a nossa prática missionária. A compreensão a respeito da iminência da vinda de Jesus sempre trouxe um senso de urgência para a igreja do Novo Testamento e, consequentemente, para as igrejas de tradição pentecostal. O Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento. Portanto, preguemos urgentemente o Evangelho, tá? O tópico 1 fala sobre alcançando o mundo até que Cristo volte. Subtópico 1, e este Evangelho do Reino será pregado. Subtópico 2 fala da urgência da tarefa, tá bom? Bom, textos escatológicos são muito complexos, principalmente
um dos textos mais complexos da Bíblia é Mateus 24, aonde não se tem uma ordem cronológica, aonde Jesus trata de assuntos muito relevantes. E esse sermão de Jesus, ele divide interpretações diferentes, até mesmo dentro do pentecostalismo, tá? Só para você entender. Então, nós vemos que existem diversas interpretações. Nós pentecostais somos, na grande maioria, claro, existe pentecostais que não são pré-tribulacionistas, mas a declaração de fé das Assembleias de Deus, o pentecostalismo tradicional, ele defende a linha pré-tribulacionista, tá? Dispensacionalista. Nós cremos que Jesus virá antes da grande tribulação para buscar a sua igreja, para arrebatar a sua igreja. Ele levará a sua igreja para as bodas do Cordeiro, que durará 7 anos, enquanto a terra passa por 7 anos de tribulação. Após esses 7 anos, a igreja virá com Cristo glorificada para reinar com ele em um reino físico e milenial. Então, a profecia de Mateus 24:14, na minha visão, na interpretação da maioria dos pentecostais, se cumprirá no milênio. Este evangelho do reino será pregado a todas as nações para testemunho de todas as gentes, e então virá o fim. Temos aqui que frisar algumas coisas. Primeiro, este evangelho do reino. Há algumas interpretações entendem que esse evangelho do reino já é o evangelho pregado pela igreja, como o próprio Jesus anunciou a chegada do reino. João Batista também pregou o evangelho do reino. Então alguns interpretam que já é o evangelho pregado pela igreja. Há uma outra linha que entende que o evangelho do reino é diferente do evangelho que a igreja prega. A igreja prega o evangelho da graça. E esse evangelho do reino fala sobre o período milenial. Outra coisa que temos que destacar é que esse evangelho será pregado a todo mundo. E isso hoje é uma realidade. Embora as barreiras que nós temos, o evangelho ele tem chegado a todo mundo. Só que ele continua dizendo a testemunho de todas as gentes. Então, segundo as estatísticas, 2/3 da humanidade ainda não são alcançadas pelo evangelho. O evangelho já chegou a todas as nações? Podemos dizer que sim. Porém, a todas as gentes, a todos os povos. É um trabalho demorado, com o trabalho missionário da igreja, que tem apenas 8% na região da janela 1040, como nós vimos na lição de número 10, é um trabalho demorado. Se Jesus for depender que a igreja anuncie o evangelho a cada pessoa individualmente no mundo, olha, eu poderia dizer para você que Jesus vai demorar para voltar. Então nós temos que ter cuidado com essa análise. Então, do que o texto está falando? O evangelho será pregado a todas as nações, a testemunho de todas as gentes. E outra coisa que nós temos que frisar para entender esse versículo é: e então virá o fim. Tá? Como nós podemos entender isso aqui então? O evangelho do reino alcançar todas as nações e todas as gentes, nós entendemos que isso se dará no período do milênio. Abacuque capítulo 2, no versículo 14, diz que a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isaías, no capítulo 11, no versículo 9, é muito interessante você ler todo o capítulo 11 de Isaías. Fala sobre o reino do Messias, o reino do milênio. Tá? E no versículo 9 ele diz: não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então, nós podemos entender que esse evangelho será pregado, esse evangelho do reino, a todas as nações, para testemunho de todas as pessoas no milênio. Outra coisa que traz força a esse argumento é que ele termina dizendo: e então virá o fim. O fim não é o arrebatamento da igreja, embora algumas interpretações possam entender assim. Agora, fim é uma coisa, arrebatamento é outra. O rapto da igreja, o termo usado em 1 Tessalonicenses 4, o termo usado por Jesus em João capítulo 14, o harpazo no grego, o rapto, o arrebatamento da igreja, não é o fim. O fim se trata de outra coisa. Então, o que é o fim? Bom, temos que entender o termo no grego
telos, que entre vários significados significa término, o limite no qual algo deixa de ser. É fim, literalmente, o último de uma sucessão ou série, aquilo pelo qual é terminado, e etc. Então, o que vem a ser o fim? O fim é descrito, por exemplo, em Ezequiel no capítulo 7, o fim de todas as coisas, o fim da iniquidade, o fim da maldade. Então nós vamos para Apocalipse capítulo 20, do versículo 7 ao 10, nós vemos que após esse reinado de 1000 anos, Satanás se encontra preso durante os 1000 anos, após esse reinado de 1000 anos ele será solto, enganará as nações e será derrotado e lançado no lago de fogo. Vem então o trono branco. Então Jesus ele julgará todas as nações. No capítulo 20, versículo 11 ao 15 de Apocalipse. Então nós vemos a morte, o inferno e todo aquele que o nome não foi achado no livro da vida serão lançados no lago de fogo. Então esse é o fim. E Deus fará nova todas as coisas, como nós vemos em Apocalipse 21 e Apocalipse 22, novos céus e nova terra. O capítulo 21 de Apocalipse, versículo 4, fala que todas as coisas são passadas. João vê novos céus, nova terra. Então, na minha visão, essa é a interpretação de Mateus 24,14. Todo o Evangelho alcançará todas as pessoas. O Evangelho ele tem alcançado todas as nações, mas ele não impera. Então haverá um império, um reinado a todas as nações. O conhecimento de Deus chegará a todos os povos, a todas as pessoas no reino milenial. E então virá o fim. Tá? A morte, o inferno e todo aquele que não aceitou Jesus Cristo será lançado no lago de fogo, assim como Satanás e o anticristo. E virá a renovação de todas as coisas. Tá? Os novos céus e as novas terras. Então missões e a volta de Jesus não estão ligados? Claro que sim. Então não existe urgência em pregar o Evangelho a todas as pessoas? É claro que sim. Agora vamos ver o porquê. Tá? Missões realmente está atrelada com a obra missionária e é uma urgência, tá bom? O tópico 2 fala da volta de Cristo atrelada à obra missionária. Subtópico 1, a relação da volta de Jesus e missões. E subtópico 2, o chamado para a igreja. Então, como que missões está atrelada com a volta de Cristo? Bom, primeiro, porque Jesus nos ordenou que espalhássemos a mensagem do Evangelho na sua ausência. Ou seja, essa mensagem deve ser proclamada até ele voltar. Tá? Segundo, porque nós devemos espalhar essa mensagem até que Jesus volte para que o máximo de pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho. Primeiro, por amor às almas. Porque nós, como igreja, não queremos que ninguém vá para o inferno, correto? E segundo, porque é da vontade de Deus que o máximo de pessoas sejam salvas. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 9, eu vou ler na versão NVI, diz que o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Capítulo 3, Pedro está falando do dia do Senhor, do retorno de Cristo. Então aqui ele fala que Cristo não está demorando, como alguns dizem, mas Ele está dando tempo em sua paciência. Ele está sendo paciente com o mundo. Ele está dando tempo para que através da pregação da palavra, claro, através da igreja, o máximo de pessoas venham a ser salvas. Então olha como que missões está atrelado sim à volta de Jesus. Tá? Nós vemos, por exemplo, no texto da ceia, em 1 Coríntios 11, 26, Paulo dizendo, quando bebemos desse cálice, anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Então, embora se trate da ceia, mostra a necessidade de anunciar a morte de Jesus até que Ele venha. Então, há uma urgência e missões está totalmente atrelada com a volta de Jesus. Tá? Jesus vem. Esse é um alerta e um chamado à igreja. Apocalipse capítulo 1, versículo 3, fala que o tempo está próximo. 1 João capítulo 2, versículo 18, fala que é já a última hora. Está sempre no presente, desde que João escreveu. Apocalipse 22, versículo 20, Jesus fez uma promessa. Certamente cedo venho. Jesus voltará e conta com a sua igreja para que a cada dia mais pessoas ouçam essa notícia. Que existe solução para o mundo
e que Jesus voltará a qualquer momento, tá bom? Então, nessa última hora da igreja desse mundo, uma nova geração de voluntários precisa responder ao chamado universal da evangelização, tá? A grande comissão de Mateus 28, a fim de que novos crentes se preparem para ouvir a voz de Cristo chamar por ocasião de sua volta, como nós vemos em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, tá? No tocar da trombeta, onde todos os salvos irão ouvir e ser arrebatados. Nós precisamos trazer mais pessoas para o nosso time. Nós precisamos pregar o Evangelho para que mais pessoas ouçam essa trombeta e subam para a glória arrebatados. Aproveitemos, portanto, os meios odiernos do grande avanço tecnológico que possibilita a Igreja de Cristo comunicar o Evangelho a toda a raça humana. Que esse trimestre, mais do que ter te informado, tenha acendido no seu coração a chama do amor pelas almas, tá bom? A preocupação com missões. A conclusão fala que, preliminarmente, devemos agradecer a Deus pelo despertamento missionário que temos visto no Brasil nestes últimos tempos, quanto à prática missionária. E nosso desejo é que mais igrejas locais invistam em oração, em recursos humanos e financeiros, para alcançar os que ainda se encontram perdidos. Vivemos os últimos dias da igreja no mundo, e por isso essa obra é urgente. Que o Espírito Santo continue despertando a igreja nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus Cristo para arrebatá-la. Deus abençoe sua vida, que venha o próximo trimestre e eu espero contar com você em nome de Jesus. Um abraço, fique na paz.